Fala pessoas, beleza? Eu sou o Ugin. Olha só, hoje eu quero dar uma dica para vocês de como fazer um resumo de texto e como ler o texto de uma forma mais proveitosa, tá? Vamos lá, primeiro dois problemas eu tô caçando aqui pra... Ah, achei. Primeiro dois problemas que as pessoas têm para entender os textos, tá? Primeiro, pouca habilidade em interpretação de texto, tá certo? E isso eu não vou conseguir te ajudar, isso vem de uma experiência com a leitura, tá certo? E com um bom aproveitamento das aulas de português e gramática na sua escola. Agora existe uma técnica que pode te ajudar a você entender o texto, fazer um bom resumo do texto. Duas coisas diferentes. Fazer um bom resumo e entender o texto. Essa técnica serve para os dois, tá certo? Vamos entender o primeiro problema. O primeiro erro que você comete é você ler o texto inteiro e você tentar no final do texto compreender o texto, tá certo? A nossa memória, você vai lendo e ela vai esquecendo, tá? Principalmente quando é a primeira leitura que você vai fazendo. Ela vai esquecendo boa parte do que você está lendo. Então não adianta você ler tudo e querer entender o final. Você precisa fazer o quê, então? Você precisa ler em partes. Vamos lá, você precisa ler e entender um bloco. Não adianta você tentar entender o texto todo, tá? Isso acontece com quem tem facilidade em leitura e interpretação de texto, tá certo? Aí a pessoa pode ler de primeira e não tem problema. Agora você que está começando, que sente dificuldade em vários textos, aplica essa técnica que vai te ajudar muito, tá certo? Vamos lá então. Primeiro passo você vai ler o texto todo, corrido, sem ficar parando, sem ficar tentando entender. Não. Vai lendo, não entendi esse termo, não entendi essa palavra, não entendi essa ideia, não tem problema. A primeira leitura é para reconhecer o texto, tá certo? Você vai ler, o teu cérebro ele vai começar a reconhecer ali partes do texto, ritmo do texto, tipos de palavras difíceis, tipo de ideias difíceis, como é que o autor está tratando e construindo o texto. Depois que você fez isso, você vai ler de novo. Você já esqueceu boa parte. A segunda leitura é uma leitura mágica. Você vai ler fazendo resumos, tá certo? Você vai ler como? E tá aí a mágica. Você vai ler parágrafo por parágrafo e vai resumir todo o parágrafo. Você lê um parágrafo, ideia principal. Anota a ideia principal do parágrafo e o que você entendeu. Uma regra para você fazer essa anotação, pode ser do ladinho ou em um caderno, não sei. Uma regra geral é o seguinte, tá? O teu resumo não pode dar metade do texto, metade do parágrafo. Se você está lendo um parágrafo que tem, sei lá, 8 linhas, o teu resumo não pode ter 4 linhas. Tem que ter um pouquinho menos, que é você diminuir a informação. É você tirar aquela gordura do texto que não precisa, certo? Informações principais. E fora as informações principais, você vai tentar entender o parágrafo e em uma linha anotar o que você entendeu daquele parágrafo, o que aquele parágrafo está te passando de informação, certo? Então você vai fazer isso em todo o parágrafo. Essa é a mágica. O que vai acontecer? Depois que você resumiu todos os parágrafos, você acabou de construir um pequeno texto. Esse pequeno texto, você vai construir o seu resumo em cima dele. Você vai ler e usar aquilo que você escreveu como parte do texto. E você vai juntando e vai formando um resumo, tá certo? E aí, lógico, vai formar um texto. Não estou falando para você pegar uma anotação embaixo da outra e colocar. Aquilo vai ter que virar um texto, tá? Então você vai pegando as anotações e vai juntando em uma dinâmica de texto, tá certo? Isso é muito simples. Vou mostrar algumas anotações que eu faço aqui, tá certo? Olha só. Parágrafos difíceis, eu vou e anoto, ó. Parágrafo grandão, ó, virou 2 linhas aqui, ó, que bacana, tá vendo? Aqui, ó. Parágrafo virou uma linha, esse parágrafo virou esse termo aqui, esse parágrafo virou aqui, ó, esse, tá certo? O que são esses riscos, Udney? São as ideias principais dos parágrafos ou do capítulo. Aqui tem bastante, ó. Cada parágrafo, ó, com a sua anotação, ó. 2 partezinhas e a informação principal escrita separada em linha. Então a ideia é você fazer isso, tá? Na segunda leitura, que vai ser parágrafo por parágrafo. E aí você faz o teu texto. Se for só para entender o texto, não precisa fazer as anotações. Leia parágrafo por parágrafo. E aí é interessante, que não precisa fazer, mas é interessante para você entender melhor, anotar só o que você entendeu do parágrafo. O parágrafo que está falando sobre tal coisa, está falando sobre tal ideia, sobre tal questão, certo? E aí você vai entender o texto claramente. Eugênio, eu posso pegar então e já ler parágrafo por parágrafo e fazer anotação? Não faz isso que você pode não entender. Faz a primeira leitura do parágrafo, que é importantíssima.
para sua leitura, certo? Antes de você ler parágrafo por parágrafo, faz a primeira leitura rapidona que eu expliquei para você. Eu tenho certeza que isso vai clarear o teu entendimento, porque você já vai ter visitado o texto 2 vezes. A primeira numa leitura rápida e a segunda numa leitura aí pontual. E aí o seu texto, sua cabeça já vai ter conhecido o texto, isso é importante, certo? É isso aí então, até o próximo vídeo. Faz e aplica, eu tenho certeza que vai dar certo, para você entender o texto e fazer resumo. Até mais, falou!